Parte 2 das razões para um provável arrebatamento em 2025, antes de entrar nas outras categorias. Eu queria voltar para a parte 1, onde eu falei sobre Isaac e Rebeca, e mencionar que a morte de Rebeca não é mencionada na Bíblia. A razão pela qual é significativo é porque Rebeca seria um tipo da igreja, em outras palavras, a igreja do arrebatamento não verá a morte. Então, passando para a próxima categoria, tecnologia, então estamos à beira da inteligência artificial geral, onde a inteligência do computador irá igualar ou superar inteligência humana. Por que isso é significativo? É porque sangra na singularidade, que é quando o homem vai se fundir com tecnologia e máquina. Diferentes teóricos têm opiniões diferentes sobre quando isso poderia acontecer, mas essa coisa toda está apontando para a marca da besta, onde a tecnologia será integrada à humanidade. Falando de AI é uma falsificação para o verdadeiro Deus, porque as pessoas estão confiando nele e dependendo dele, como se fosse Deus e como uma questão de fato. Gente, já tá adorando AI, para mim pessoalmente. O rápido crescimento de AI tem sido o prego no caixão. Para mim, de entender que estamos no fim do fim, estamos entrando em um período de tempo da história onde a caixa de Pandora foi aberta e não há como fechar. E o único progressão natural é ser homem se fundindo com machine, que em outras palavras é o sistema besta, que novamente que laços tudo está sendo definido, e na verdade já está definido para rastreamento digital. Já estamos sendo preparados e já sendo rastreado por causa de nossos telefones e aplicativos, mas se você viajou recentemente na TSA, tenho certeza que você notou que há reconhecimento facial. Agora, junto com todos nos EUA, ter que fazer a transição para algo chamado o ID real, em ordem para viajar e a verificação de ID sendo parcialmente exigida em certas plataformas, falando de Quality App, está atualizando seus termos e condições em 13 de setembro. Esta conta fez um ótimo trabalho em quebrar o que vai mudar, mas eu pensei que isso era particularmente interessante. Dizem situações raras e excepcionais, como crises ou momentos de agitação social, podemos ajustar nossa aplicação usual ou regras para proteger nossa comunidade e abordar os danos emergentes, enquanto permanece guiado por nossos princípios. Interessante. O momento destes termos e diretrizes, sendo atualizado, e a redação de momentos de agitação social ou crise, é quase como se eles soubessem que algo vai acontecer. E eles não querem que as pessoas saibam sobre isso. Então eles estão indo censurar isso. O próximo da tecnologia é o projeto Bluebeam, que é ir para enganar as massas. Através de diferentes hologramas, você pode ir fazer sua própria pesquisa sobre isso. Próximo é a moeda digital e a renda básica universal. Elon Musk disse que haverá universal alta renda. Eu diria que há cerca de 80% de chance. Que AI avança levará a uma situação em que os humanos precisa de contratar um freelancer para um trabalho? A propósito, observe que ele usou o número 80, que eu falei no vídeo antes, e como o 80 está conectado à adoração de Saturno, que é a adoração a Satanás, que é quem eles adoram no ocultismo, o ponto principal aqui é que as pessoas serão escravos. Primeiro de tudo, as pessoas não terão dinheiro tangível. Segundo de tudo, eles serão colocados em renda básica universal. Eles agem como se isso fosse uma coisa boa. Mas isso não é uma coisa boa. E isso vai tornar as pessoas escravas do sistema besta. Por último, em O Reino da Tecnologia, é que Mateus 24:14 diz que o evangelho seria pregado a todas as nações, antes que o fim chegasse, e isso é possível. Por causa de telefones e internet, passando para a esfera política e religiosa, o Papa morreu aos 88 anos este ano, na segunda-feira de Páscoa. E se você assistir o vídeo anterior, onde mencionei o significado de 80 e o número 8 em O Oculto, não é uma coincidência que ele morreu naquela idade. Mas isso não é realmente o ponto aqui. A questão é que havia algo chamado afinal, profecia do Papa, que você pode ir em frente e olhar para cima, mas basicamente diz que o Papa Francisco seria o último Papa, e obviamente ele foi substituído pelo Papa. Léo, mas se essa profecia é verdadeira, eu acredito que ainda tem credibilidade. Se nós realmente estamos prestes a ver a tribulação começar este ano, a ONU completou 80 anos este ano, e lembre-se depois disso, volte e assista ao vídeo sobre por que 80 é significativo. Também, a 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU será aberta em 9 de setembro 25, com o debate geral de alto nível, começando em 23 de setembro de 2025. Esta sessão será realizada na cidade de Nova York e vai focar no tema Melhor Juntos, 80 anos e mais pela paz, desenvolvimento e direitos humanos. Aqui estão algumas capturas de tela de seu site exato. E eu pensei, foi interessante como diz que
O objetivo é que os líderes mundiais façam declarações, descrevendo suas posições e prioridades, no contexto do complexo e desafios globais interconectados, e o que é um dos mais complexos, e desafios globais interconectados, indo agora a Israel e Gaza, o que provavelmente significa que eles vão chegar a 2 estados, solução, e um tratado de paz pode ser assinado e, pontapé inicial, a tribulação. Mas isso é apenas especulação com base em suas palavras. E é interessante que o tema dele seja Better Together, enfatizando a unidade, solidariedade e ação coletiva. Outro elemento de sua reunião em 24 de setembro. Lida com as instituições financeiras, diz as Nações Unidas. E instituições financeiras internacionais têm mandatos complementares na governança econômica global. Esta será a primeira cúpula bienal a estabelecer ligações e coordenação mais sistêmicas entre a ONU e as instituições financeiras internacionais, em outras palavras, mais fusão de o governo e as finanças, e eu pensei que essa frase era interessante também, com vista a acelerar a reforma da internacional arquitetura financeira. Durante este tempo janela da reunião, eles também estão tendo o que é chamado de Cúpula do Futuro, em 9, 20 a 23. Diz o pacto abrange uma ampla gama de temas, incluindo paz e segurança, que se você souber primeiro Tessalonicenses 5:3, diz quando eles dizem paz e segurança, destruição repentina virá sobre eles. Então diz desenvolvimento sustentável, alterações climáticas, cooperação digital, direitos humanos, jovens de gênero e gerações futuras. E a transformação da governança global, isso é citado diretamente de seu site. A propósito, também se você mora na América, você sabe que Trump está começando a implementar a lei marcial, como se preparando para algo está começando em DC e será mais do que provável continuar em outras cidades. Conforme o tempo passa, agora vamos passar para este grande tópico, o sacrifício da novilha vermelha. Então, ainda na barra política, reino religioso, o sacrifício de novilha vermelha que aconteceu no mês passado, este pedaço de informação tem camadas, então eu vou meio que quebrar isso, mas a palavra de Deus afirma que apenas as cinzas de novilha vermelha podem restaurar a pureza bíblica necessária para reconstruir o templo. A reconstrução do terceiro templo é uma parte fundamental para a profecia se desdobrar. A razão ser é que o anticristo é profetizado. Para sentar no templo e declarar-se Deus, no ponto médio da tribulação, houve apenas 2 templos na história judaica, que foi o templo de Salomão e depois o templo de Herodes, que foi destruído em 70 e 80. Então, desde então, os judeus estão sem um templo, e atualmente na montanha do templo há uma mesquita, mas que, sendo dito, Números 19,4 diz que Eleazar, o sacerdote, deve pegar algum de seus bezerros e derramar o seu sangue no seu dedo e espalhá-lo 7 vezes em frente da assembleia, e um bezerro, sem mancha, é o ingrediente-chave para o culto no templo. Essas águas de limpeza são necessárias para purificar a área do monte do templo, os vasos sagrados e todo o sacerdócio levítico, que estão todos sendo preparados para o serviço hoje. Pelo que eu entendo, essas cinzas são misturadas com água, e então esses são usados para purificação. Com isso sendo dito, todas as coisas estão alinhadas para a reconstrução do terceiro templo. É apenas uma questão de fazer com que DC faça isso, que poderia muito bem ser discutido e estabelecido durante a reunião da ONU em setembro. Então, passando para a mídia, cultura e sociedade, então houve fim da programação mundial em filmes, músicas, programas de TV por anos. Agora, que apontam especificamente o número 9, 23 ou variações disso. E o que quero dizer com fim da programação mundial é que esse número é encontrado, particularmente em programas de TV e filmes que lidam com o fim do mundo ou tipo apocalíptico de cenários. Se você fizer uma pesquisa simples no YouTube, você encontrará uma compilação desses clipes. Então há um filme chamado The Final Countdown, que foi lançado em 1980. Há também uma música dos anos 80, chamado A Contagem Regressiva Final, mas foi remixado este ano, e é intitulado A Contagem Regressiva Final, 25. Minha amiga Jenny apontou uma música em Repair, e no videoclipe começa dizendo: o ano é 2029, e as máquinas nos convencerão de que são conscientes. Há realmente muito mais para esse monólogo no início, então você deve procurar isso a seguir. Miley Cyrus lançou uma música este ano chamada Fim do Mundo. O filme Tron Ares está sendo lançado este ano, e o trailer envolve programação anticristo. Vá assistir e você vai entender. Mas também Elon postou o trailer no X e digitou: parece promissor, e como todos nós estamos cientes, há constante propaganda alienígena em ordem a falsificar a raptura. Um artigo do Harvard libera informações sobre uma nave espacial alienígena chamando a 13 Atlas e poderia chegar perto da Terra.
em torno de novembro ou dezembro, convidados em Tucker Carlson, estão negando a importância de Israel e os judeus e negando o arrebatamento, para criar essa narrativa de negação entre o público cristão. Para aqueles que não sabem quem ele é um comentarista conservador de direita. Ele tem recebido pessoas em seu programa para derrubar esses doutrinas cristãs fundamentais e porque as pessoas confiam nele como uma voz nos círculos conservadores cristãos. Então eles vão acreditar nessa informação falsa? Fiquei sem tempo novamente, mas fique atento para a parte 3.